Olá, bom dia. Começando a live no Instagram, Toque de Bola JF, um dia, um horário diferente, sexta-feira, 11h30 da manhã, horário que sempre nos lembra, né, o tradicional no giro da bola do nosso Mário Helênio, que durante tantos anos, né, era nesse horário de 11h30 da manhã. Por que a gente vai fazer a live? Porque tem muita costura para colocar em dia. A gente tem aquele horário tradicional de segunda, 5h30, a gente acaba esticando um pouquinho, 6 e pouco. E hoje, com muita costura no toque de bola, a repercussão também da Copa do Brasil. O William Boy já está na área. Saudações goleirísticas e tricolores para o William Boy. Beto Vidal também está na área. O nosso Rafael estava reclamando que não tem esquenta. Agora nós já estamos no ar, Rafael. Cadê você que não apareceu ainda, né? Ele vai arrumar um patrocinador exclusivo para o nosso esquenta. E aí, em vez de começar 11h30, a gente coloca 11h20, 11h25. Tá bom? Eu estou esperando não só de Lara Valentim, mas de Wagner Alves, de Rafael, de Marcelo Abrão, uma cerveja por conta do título rubro-negro, né? Porque a gente acompanhou, né? Acompanhou com toda a neutralidade o jogo, a final da Copa do Brasil, acompanhamos a disputa de pênaltis, e é uma tradição de quem é do time campeão, né? Pagar pelo menos uma rodadinha de cerveja. Eu vou começar com a Lara Valentim. Ela argumenta que tem um jantar que eu estaria devendo, né? Inclusive isso está até gravado em uma live do Toque de Bola, mas a primeira pergunta que eu faço, sem estar combinado, para Lara Valentim: como você assistiu a decisão de pênaltis de Flamengo e Corinthians? Bom dia, Lara. Bom dia. Eu uso muito aquela frase que é o seguinte: pênalti só é bom quando não envolve o seu time. Quando envolve o seu time, a tensão ela é imensa. Eu assisti o pênalti da seguinte forma: quando o cobrador ia lá bonitinho bater o pênalti, eu esperava, sem olhar de qualquer um dos dois times. sem olhar para a imagem. Que coragem, Lara, eu estou impressionado. Assim que batia o pênalti, o que eu fazia? Colocava som para ver o que o narrador estava falando, se foi gol ou se não foi gol. Isso dá muito trabalho. Aí, às vezes, também dá para fazer uma coisa também que eu faço de vez em quando. O Twitter, só que, infelizmente, eu estava assistindo pela Globo, a Globo mesmo, né? E sem Sky, sem nada, na própria TV aberta. Então acontece em tempo real, porque normalmente eu assisto em TV fechada, aí tem aquele pequeno delay, né? Então, quando você abre o Twitter, ele já te avisou o que aconteceu. Infelizmente, dessa vez não foi possível. Então, a atualização do Twitter é junto comigo. Mas então, tá engraçado isso, né? A gente, há muito tempo atrás, né, lá na Tribuna de Minas, quando começou essa questão de passar jogos em canais diferentes, a gente fez uma reportagem sobre isso, do sinal, né, da diferença do sinal, aquela situação do vizinho gritar primeiro. Graças a Deus que um amigo meu tinha um vizinho de porta que gritava muito, né, em jogos, e esse amigo meu não tem mais esse vizinho específico, embora tenha outros vizinhos. Ocorre que nos últimos jogos, tem um amigo meu também, Lara, que gosta de ver jogo em televisões diferentes, sabe? E ele tem reparado que não tem mais essa chegar primeiro o sinal da aberta, não, né? Nesse jogo, até esse amigo meu fez uma experiência nos pênaltis, ele colocou no rádio para saber antes se a bola entraria ou não. Sabe o que aconteceu? O rádio estava mais atrasado do que a televisão, talvez porque a gente optou por um canal local que é uma retransmissão. Então não está mais como era, o sinal da aberta não está chegando antes. Antes dava uma diferença de mais de 10 segundos entre um lance que você está assistindo na aberta e que a gente chama de fechada, né? Agora não. O William Boy está dizendo aqui: Ivan sempre tem razão, essa imparcialidade é fundamental. William Boy, você achou que o Cássio seria o herói dos pênaltis, William Boy? E será que ele se adiantou na cobrança? É uma dessas discussões do pós-jogo que a gente vai falar aqui, vai falar de assuntos locais também, de muita coisa que tem no Toque de Bola. Então, quem já assistiu o jogo com a Lara, sabe que ela sabe do gol antes, ou do gol porque ela fica vendo no Twitter. Só que nesses pênaltis ela amarelou. Podemos dizer que você amarelou, né, Lara? Podemos dizer que eu amarelei.
decisões, sim. Eu tenho um problema sério com decisão de pênalti, então eu não consigo direto, eu fico nervosa, eu fico rodando, sabe? Eu fico dando voltas, voltas e voltas até o cara bater o pênalti, confirmar um gol, eu falhar. E quando erra, a sensação é horrível, né? A sensação naqueles 5 primeiros pênaltis iniciais, igual aconteceu. Primeiro pênalti convertido pelo Corinthians, aí o pênalti convertido pelo Felipe Luiz já tinha errado o pênalti, né? Ou seja, aí começa aquela tensão, será que o Corinthians vai perder um novo pênalti para a gente conseguir chegar nas 5 cobranças e empatar? Ou será que a gente não, por conta de um erro que a gente teve no primeiro pênalti, o Flamengo vai acabar sendo derrotado nessa decisão? E a cabeça funde totalmente. E outra coisa que aconteceu, né? Durante o jogo, o Flamengo vinha com os 11 titulares. E aí, no decorrer do jogo, foram saindo cobradores importantes do time, né? Como o Pedro, como a Arrascaeta. E aí, na hora que chegou na decisão de pênaltis mesmo, os cobradores, quem bate realmente pênalti, já tem hábito de bater, como o Everton Ribeiro e o Gabigol, não tinham tantos jogadores. Então, era mais uma preocupação relacionada a quem iria bater o pênalti e como é que seria essa cobrança. Ficou essa tensão aí no ar depois que o Corinthians empatou o jogo já no segundo tempo. É verdade. Eu não tenho estatística não, mas curiosamente, das últimas cobranças de pênalti que eu tenho visto, a gente sabe que, todo mundo sabe que a gente gosta muito de futebol e assiste muitos jogos, pedaços de jogos, né? O Rafael está dizendo que só corre esse risco o time que vai para a final. É verdade. Se o doutor Rafael falou, tá falado. Se você quiser fazer uma pintura na garagem do seu prédio, contrate, convoque o doutor Rafael, que ele tem, né? No mesmo dia ele teve a garagem pintada e o Flamengo campeão. Não é possível que não vai sair uma cerveja depois dessa. Depois eu que sou agarrado, né? Em nome de Jesus, né, seu Rafael? Acho esse pensamento meio errado. Eu acho que o time que venceu, acho que esse pensamento deveria ser o contrário. Você, no caso, deveria pagar uma cerveja para os torcedores que tiveram o Flamengo como campeão. Quando o Fluminense foi campeão carioca, eu convoquei diversos rubro-negros, né? E a cerveja foi por minha conta. Eu quero que alguém me desminta no ar, né? Pode ser depois de meio-dia, quando a live já estiver encerrado. Duvido que alguém vá nos desmentir. Mas os últimos pênaltis, né? A gente vai falar de mais coisa, tá? Que a gente entrou no tricô aqui do jogo, né? É engraçado que os últimos jogos que tem ido para os pênaltis, o time que começa com uma vantagem tem perdido essa vantagem. Não é nada estatístico, não. É só, né, uma constatação de quem vê muitos jogos. Eu não sei se o time que sai na frente relaxa, né? O Rafael está dizendo que meu bolso tem escorpião. É uma notícia nova, né? A gente tem que apurar essa informação. Se há um escorpião, provavelmente vem da pintura da garagem, né? Do prédio do Dr. Rafael. Algum escorpião que estava na garagem acabou subindo e entrou no bolso de um determinado morador de edifício. Agora, falando de pênaltis, a live é para isso mesmo, tá, gente? Para você dar umas piruadas aí, assim que é legal. O William Boy, que é goleirão, né, que joga bola lá no Clube do Papo e outros lugares, tá dizendo que ele, como goleiro, não tenta adivinhar o canto na cobrança de pênalti, porque em questão de segundos o batedor pode mudar o canto. Cássio e Santos são grandes goleiros na avaliação do William Boy, né? O João Lucas está mandando bom dia para a gente, o Rodrigo Zacarias está aqui, o Luizinho apareceu, grande Luizinho. Luizinho não está entendendo como que o Fagner desafinou. Ô Luizinho, não sei por que insisto tanto em te querer, se é pelos outros que eu sei quem você é. Não é isso? Quem dera ser um peixe. O João Lucas está dizendo aqui, perguntando se no jogo da Bahamas, no Cerâmica, vai ter outro hat-trick, ele que fez 3 gols na rodada passada. Pode mandar a sua mensagem, né? É um horário que a gente está fazendo pela primeira vez a live, como a gente já disse, um horário que dá uma recordação muito grande para a gente por conta desse horário ser o programa que era do Mário Heleno no Giro da Bola, e todo mundo sabe que o Toque de Bola é uma tentativa de dar sequência a essa valorização do esporte local nesses tempos de internet. Por falar nesses tempos de internet, a gente trouxe aqui algumas situações muito legais de reportagens que já foram feitas, que estão em andamento para você conferir.
A Claudinha está aqui, um abraço para a professora Claudinha, a turma lá do Colégio Santa Catarina. Já que a gente falou do Colégio Santa Catarina, tem uma reportagem que está em andamento, na verdade é um levantamento dos jogos intercolegiais. A gente acompanhou mais de perto as finais do futsal e a gente está levantando junto com a Secretaria de Esporte campeões, resultados das outras modalidades, judô, atletismo, natação, handebol, e entrando em contato com os responsáveis ou treinadores das equipes, dos colégios e também da Secretaria de Esporte para uma avaliação dos jogos intercolegiais. É uma das reportagens que está em andamento. Outra reportagem no forno é o Luiz Cola, do futebol de mesa, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Dadinho. A gente tem divulgado com frequência, porque o futebol de mesa da cidade é muito tradicional, tem ótimos resultados, então é outra reportagem que está no forno. No nosso Spotify, você conhece o nosso Spotify? Ele é relativamente recente em relação aos nossos outros canais e tem áudios lá muito bacanas. O mais recente é do ciclismo, porque está marcado para domingo um grande ato de conscientização no trânsito em memória a Renata Delgado, que faleceu tragicamente, foi recente aqui na cidade. É um evento que está marcado para domingo, é uma entrevista que a gente fez com a edição da Lara Valentim, já está no nosso Spotify. A gente fez várias reportagens sobre o ciclismo, principalmente depois da pandemia, o crescimento do número de pessoas, muitos como lazer, alguns também como competição, outros como competição e lazer. Dá uma clicada lá no Spotify do Toque de Bola para acompanhar essa entrevista com a Mariana Bellini. Mande aí a sua opinião. Dr. Rafael, William já estão mandando. O Francisco está aqui. Handebol do Francisco está novamente na escola Nirce lá, vencendo os jogos. A Edna está aqui, o Isaac Davi, o Bart está aqui. Quem mais? O Pepezinho. Todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola. Tô achando que esse horário pegou, hein? O apoio é da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc e da Santa Casa de Juiz de Fora. A gente está fazendo aqui com a Lara alguns levantamentos de repercussão da Copa do Brasil. E um dos que mais chama a atenção é em relação à renda, porque o jogo Flamengo e Corinthians teve a segunda maior arrecadação de uma equipe brasileira, considerando levantamento dos últimos 10 melhores, as 10 melhores rendas do futebol brasileiro ou de equipes brasileiras. Agora, uma curiosidade que a gente estava comentando bastante com a Lara antes de entrar no ar, é que o primeiro jogo em arrecadação é de 2013, foi a final da Libertadores, entre Atlético e Olímpia no Mineirão. A gente até separou aqui na pesquisa que a gente fez, porque é um detalhe que é interessante, porque você vai pensar assim, o jogo Flamengo e Corinthians agora, nós estamos em 2022, Maracanã com público divulgado de 68 mil, tem aquela presente, pagante, mas enfim, vamos arredondar para 70 mil. E o jogo do Atlético com o Olímpia na final da Libertadores, há 9 anos, em 2013, teve um público menor e uma arrecadação maior. A Lara vai falar do Flamengo e Corinthians e depois você pode mandar também a sua opinião. Como a constatação inicial é óbvia, Como que estava caro o ingresso do Atlético com o Olímpia. É claro que o Flamengo e o Corinthians também estava salgado demais, mas é uma informação que chama a atenção, Como que um jogo há 9 anos atrás, tudo bem que era Libertadores, é outro peso em relação à Copa do Brasil, mas com essa diferença de pelo menos 10, 12 mil torcedores, teve uma arrecadação maior, Lara? Pois é, e existe uma diferença que a gente também pode trazer e levar em consideração. O jogo do Flamengo e Corinthians tinham 10 mil pagantes a mais do que foi o jogo no Mineirão. O jogo no Mineirão tinha uma média de 58 mil pagantes, o jogo do Maracanã tinha 68 mil. E a renda do jogo do Atlético Mineiro, tudo bem, o Atlético Mineiro acabou naquele ano sendo o campeão da Libertadores. Ele jogava, só para o pessoal lembrar, ele jogou quase todas as partidas, talvez todas, talvez a semifinal, que eu não estou lembrando, no Independência. E eu lembro que era caríssimo o ingresso, para quem não era sócio torcedor, e além da limitação de público, não dá nem para comparar a capacidade de Independência com o Mineirão. Mas a final
e acho que a semifinal foram no Mineirão, né, Lara? Pois é, e essa renda do Atlético Mineiro e Olímpia foi de 14 milhões e 200 mil, mais ou menos, de uma média, 14 milhões e 176 mil, só para a gente fechar aqui, para não ficar... a gente às vezes fala que vai falar e vai entrando em outro assunto e esquece. Atlético e Olímpia, em 2013, 56.557 pagantes, presentes 58.620 e renda de 14 milhões 176 mil. Confere só o Flamengo agora, Lara, e Corinthians, só para a gente depois dar sequência, então. O público e a renda do Flamengo e Corinthians. Pois é, a renda foi de 11 milhões 177.332 reais para Flamengo e Corinthians, com a média de público de 68 mil pagantes. Então, 3 milhões a menos praticamente, né? Lembrando que teve aquela questão, né? Teve uma combinação dos times com mandantes de terem o mesmo valor do ingresso. O Flamengo pagou o mesmo valor jogando lá na Neoquímica Arena e a torcida do Corinthians pagou também, os quase 4 mil corintianos pagaram uma média de o ingresso foi R$400, só que no lado do Corinthians, isso conta, claro, a gente conta como renda geral. Teve a questão do clube, né, contribuir com uma parte do valor do ingresso para que todos os corintianos, na verdade, conseguissem ocupar totalmente o seu espaço ali e ir ao jogo. Então, o público média aí de 68 mil e renda de quase 12 milhões, 11 milhões 177 mil reais para Flamengo e Corinthians nessa final da Copa do Brasil. Tá aí, a gente vai falar ainda dessas repercussões do jogo, né, que mobilizou muita gente, Flamengo e Corinthians. A gente está alternando também com as informações de publicações que estão no Toque de Bola, até para a gente mostrar para você que muita gente acompanha a gente direto, a gente agradece, e muita gente acha, por exemplo, que a gente é só o portal ou é só nas redes sociais, e não. Então a gente já citou que no nosso Spotify tem uma reportagem feita ontem, já editada, já publicada, sobre o ato de conscientização no trânsito, marcada para domingo. No nosso YouTube, a gente tem clipes de lances da 8ª Copa Toque de Bola de Futsal, que é uma competição muito bacana, que está retomando, né, está sendo retomada agora, depois dos anos de pandemia, com a participação de treinadores, professores, com aquela ideia, que é a ideia lá da primeira Copa, de disciplina, de respeito, né, de fair play, aquela ideia de, além de orientar para jogar, é claro, educar. Então começa no sub-7, tem sub-9, sub-11, um abraço para a turma, então, esse ano também com a participação do Cascatinha. Então o evento chama-se 8ª Copa Toque de Bola de Futsal, Cascatinha, 50 anos. A gente tem no portal Toque de Bola uma geral da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. Essa competição tem uma página específica no Instagram, chama-se Copa PJF Bahamas. É um trabalho que a gente faz pela Misto Comunicação, em parceria com o marketing do Bahamas. Então, no dia, né, do jogo da rodada, tem uma cobertura bem bacana no Instagram, depois no site também. Então, o jogo da rodada domingo é pela categoria sênior, semifinal, Juventus contra o Cidade Alta. Então já tem a reportagem no site, no Instagram tem as tabelas de jogos, no site também, um trabalho muito bacana que está sendo feito esse ano como inovação também, envolvendo a Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. Quer ver outra reportagem show de bola? A gente fica falando das nossas reportagens e chama de show de bola, porque a gente também é muito exigente com o nosso trabalho. E tem reportagens, né? Todas as reportagens são bacanas. Às vezes a gente tem mais tempo, às vezes tem menos tempo, às vezes a gente consegue escutar mais pessoas. Então a gente conseguiu conversar com o Luiz Maurício, que é do dardo, lançamento de dardo. E eu consegui, depois de tantas entrevistas, né, acho que eu já tinha, se é arremesso ou lançamento. Toda hora eu fico em dúvida, mas ele falou que é lançamento. O Luiz Maurício ganhou 3 competições no intervalo de um mês, campeão brasileiro, campeão sul-americano sub-23, campeão sul-americano sem ser sub-23, e agora está indo para o adulto. E ele já conseguiu, nessas últimas competições, superar 80 metros no lançamento de dardo. Se ele conseguir continuar nessa evolução e chegar a 85, por exemplo, como ele disse, ele vai para mundiais
indo para mundiais, ele tem chance de ir à Olimpíada. Então tá muito bacana essa reportagem no nosso Spotify com o Luiz Maurício, que é aqui do projeto de atletismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente sempre comenta quando fala dele, chegou a ser zagueiro na base do Tupi, e o Tupi perdeu um zagueiro, mas o atletismo ganhou o nosso Luiz Maurício. A Roberta Estopa está aqui, um abração para ela, faz um trabalho espetacular, agora como atleta e treinadora, a gente está sempre acompanhando a Roberta, o Pedro Henrique, toda a turma aí, quase todo final de semana, está correndo, não é correndo atrás, correndo na frente, né? Um abração para você, Roberta. Parabéns por toda a sua trajetória no nosso esporte. Vamos falar mais um pouquinho das repercussões da Copa do Brasil. A gente pescou algumas coisas, a Lara também. Vamos fazer um pacotinho então, Lara, senão a gente não vai falar dos outros assuntos. Teve um depoimento bacana que foi do filho do Fagner. A gente brincou que é o Fagner jogador, tá? Não é o cantor que desafinou na cobrança de pênaltis. Teve muita brincadeira em cima do Rodinei. Rodinei, todo mundo disse que é uma figuraça, né? Ele falou que estava com vontade de ir no banheiro antes de cobrar o pênalti. Depois ele falou que nem viu a cobrança. Aí você fica assim, né? O time quando é campeão, gente, toda a história é linda, né? Agora imagina se o Flamengo não ganha com as substituições que o Dorival fez. Nossa, o Caldeirão e mais o Si não joga futebol. Vamos fazer essa pescaria aí de alguns entre tantos assuntos que são repercussão da final, Lara. Não, vou só fazer um comentário, estava conversando com um amigo meu, porque assim, se fossem as 5 cobranças normais, né, todo mundo tivesse, talvez o Gabriel, mais uma vez, teria sido o nome do jogo, né, o cara que cobrou o último pênalti. Aí eu estava conversando com um amigo meu, ele falou o seguinte: você já parou para pensar que o Rodinei não foi à toa? Deixaram para as alternadas para um cara como o Rodinei ser um protagonista de um jogo importante desse? Então a gente tem... Porque exatamente o Rodinei que fez aquele gol naquele jogo do Campeonato Brasileiro, exatamente no jogo contra o Corinthians, que o Corinthians venceu por 1-0, a gente fala assim, o mundo dá volta sem coisas que a gente não consegue. Como é que é? Não dá volta, capota, não tem... Exatamente. Capota. Pois é, o Fagner, depois do jogo, depois do vice-campeonato, né, quando ele saiu do hotel, que o time estava hospedado em Copacabana, alguns torcedores do Flamengo foram até ele agradecê-lo, porque o Fagner acabou acertando o travessão em uma das cobranças de pênalti. E aí aquela coisa, né, o Corinthians voltou para São Paulo, e aí o filho dele tem 12 anos, é lateral direito, é jogador também, ele usou o Instagram para também fazer um apoio ao pai. Falou que entende os erros dele, né? Como para ele continuar de cabeça erguida, que ele vai apoiá-lo até o final. Ou seja, deu uma moral, o texto foi muito bonito. Só um trechinho, ele escreveu o seguinte: eu sou seu filho e seu fã. Cada vez que vejo seu jogo, me dá vontade de jogar futebol para fazer igual a você. O que representa o Corinthians não está escrito. Pena que o pessoal só vê o pior. Foram algumas das palavras aí do filho do Fagner depois dessa decisão. Falando de Flamengo, o Flamengo colocou no bolso 60 milhões, né? Já tinha recebido durante a competição cerca de 18 milhões. Então, esse valor, o clube decidiu tirar 35 milhões e dividiu a premiação entre todo mundo, entre os jogadores, entre a comissão técnica e também entre os funcionários. Porque eu não sei se todo mundo lembra, em 2019 teve uma polêmica que esse valor não foi repassado a alguns funcionários, e aí os jogadores do Flamengo se reuniram e fizeram essa divisão. Então, dessa vez, o clube resolveu dividir o valor tanto para os três, né? Para a comissão técnica, para a diretoria, comissão técnica, para os funcionários e também para os jogadores. Mas um detalhe, o Felipe Luiz chegou, é o jogador com mais troféus levantados nessa inauguração, depois da inauguração do Maracanã. Além dos títulos que ele tem pelo Flamengo, os Cariocas de 2020, 2021, a Recopa de 2020, a Copa do Brasil de 2022, ele também tem a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira. O Felipe Luiz chegou aí, o jogador com mais troféus levantados desde a inauguração desse novo Maracanã. E o Flamengo, né, que acabou depois do jogo, fez festa até 3 da manhã lá no estádio, fez um churrasco lá no Ninho do Urubu na quinta-feira ontem. Churrasco no Ninho do Urubu é prato cheio para meme, né? Mas foi um churrasco no Ninho do Urubu. Foi um churrasco no Ninho do Urubu. É a notícia, é fato. Fez o churrasco. E aí o Dorival agora o Flamengo joga amanhã, vai poupar esses jogadores, vai com o time B. E aí os jogadores
vamos seguir treinando, porque ainda não acabou, né? Tem a final da Libertadores, dia 29, o Flamengo viaja na próxima semana aí para o Equador para decidir contra o Atlético Paranaense. Esse título, ainda tem mais título, então um dia de descanso, como diziam os jogadores na entrevista, e depois de volta ativa aí para treinar para esse final de temporada aí, faltando alguns jogos. Isso aí, mande aí o seu pitaco, faça como o Claudinho, que tá dando bom dia pra gente, grande Claudinho, atacante do Tupi, do Esporte, agora virou o pai do Guilherme, né, Claudinho? É o pai do Guilherme, que também tá com uma carreira muito bacana no futebol, viveu aquele drama lá, né, da guerra, conseguiu escapar, o drama que a gente acompanhou, torceu muito, o Marquinhos Bola tá aqui, o Clevin também, o Wagner apareceu aqui, mas não deu uma linha se vai pagar a cerveja, né? Eu fico impressionado com a omissão de certas pessoas. O Wagner é amigo nosso, tá de férias, sabe aquele cara que tá com a mula na sombra, né? Acorda 10h30. Eu vou te falar uma coisa, custa, Wagner, custa você chamar um amigo e pagar uma cerveja, né? Se for eu agradeço. Né? O Claudinho está dizendo aqui bom dia, que ele deu boa tarde, tá valendo, tá bom dia, boa tarde, bom final de semana. Deixa eu falar de mais costuras aqui do Toque de Bola. A gente já falou que tem matéria do futebol de mesa no forno, dos jogos intercolegiais também no forno. A reportagem, entrevistas com a Mariana Bellini sobre o ato de conscientização no trânsito em memória a Renata Delgado está no nosso Spotify, também no nosso Spotify, com link no portal, a entrevista com o Luiz Maurício, que hoje é, sem exagero, um dos principais atletas brasileiros no dardo, ele é aqui de Juiz de Fora. Falamos da Copa Toque de Bola, da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador, né? Vamos falar, também tem reportagem no portal do Vila Real. A gente comentou, um abraço para o Paulo Crossroads, está aqui acompanhando também a gente. Seja bem-vindo à nossa live. A gente tem uma reportagem do Vila Real, a gente já comentou na live de segunda-feira, mas conversando com os amigos, né? A gente tem cada vez mais essa repercussão de que esse regulamento da segunda divisão não desceu, né? É claro que a gente está falando porque o Vila Real acabou sendo, entre aspas, vítima do regulamento. Para quem não lembra, a gente já citou na segunda-feira, mas muita gente talvez não tenha acompanhado, o Vila Real estava nas quartas de final da segunda divisão, enfrentou o Itabirito. O Itabirito passou direto da primeira fase para as quartas de final, porque ele foi um dos 4 times de melhor campanha na fase de classificação. Então, essas equipes não disputaram a fase oitavas de final, foram premiadas e não passaram por essa fase, ficaram esperando. Bye, né? Antigamente se falava isso. Ficou de bye, esperando. E aí, no confronto com o Vila Real, foram 2 resultados de 1-0. Curiosamente, o Vila em casa perdeu por 1-0 e o Vila fora de casa, em Betim, ganhou de 1-0. E muita gente que não estava acompanhando o regulamento, no Toque de Bola a gente está lembrando esse detalhe do regulamento desde o início da competição, mas é assim mesmo. A competição vai andando, a gente, como é que é mesmo o regulamento? Ainda mais um regulamento diferente. Então, o Itabirito tinha dupla vantagem, porque além de não ter disputado essa fase de oitavas, ele entra com a vantagem de 2 resultados iguais. E ocorre que 2 resultados iguais, o Itabirito se classificou, e já nas redes sociais do Itabirito está a informação de que, independente do resultado da semifinal, o Itabirito já está com acesso garantido. Essa eu ainda não acabei de apurar, vou olhar ali no site. O Wagner está dizendo que o problema é que você não para na uma cerveja. Aí é processo, Wagner, aí é processo. Está dizendo que eu bebo uma caixa, né? Aí não, aí eu vou acionar o Rafael, que está aqui também, né? Olha quem está falando. Ô, gente, eu vou te... Quem tem amigo... Como é que é? Quem tem vizinho não morre pagão? Eu não sei o que é, não. O Thales está aqui. Bom dia, Toque de Bola, grande Thales. Então tem essa reportagem do Vila Real. Tem também, você disputou, participou da Corrida Solidária das Concert. Tem todos os resultados no portal Toque de Bola. Todos. É aquele resultado que sai, divulgado pela Secretaria de Esporte, com todos os tempos, né? Geral masculino, geral feminino, faixa etária masculino e feminino, equipes masculinas, femininas, PCDs, tá tudo lá no portal Toque de Bola. Aliás, todas as corridas do ranking têm a publicação dos resultados no portal Toque de Bola.
O nosso horário estourou um pouquinho, mas está valendo, que a audiência está legal, o pessoal está participando, então a gente vai deixar a feijoada para daqui a pouco. Feijoada? Quem falou feijoada? Sexta-feira? Sexta-feira? Sexta também pode ser um dia de feijoada. Vamos aproveitar com a Lara Valentim, falar um pouquinho, tem Série A, tem Série B, deixa eu ver aqui que eu combinei com a Lara antes do programa, não tem isso? A gente combina algumas coisas, troca a ordem. Vou mudar a ordem aqui, Lara. Não é para te pegar desprevenida, porque eu vou falar antes. É porque hoje é o prazo para a entrega de uma lista para a Copa do Mundo, mas calma, não é a lista final, não é isso, Lara? Pois é. As 32 seleções que vão participar da Copa do Mundo precisam enviar hoje para a FIFA aquela lista provisória. Tem no mínimo 35, no máximo 55 nomes de jogadores que talvez, que estão incluídos, que podem ir para a Copa. Essa lista, para quem não sabe, é a lista oficial de jogadores, de 26 jogadores, ela só sai no dia 14 de novembro. Os clubes têm até às 3 da tarde, nesse horário de Brasília, para definir esses convocados e enviar à FIFA e divulgar para saber quais jogadores vão ou não vão disputar. A gente chama de suplentes, né? Essa lista. Mas tem que entregar até nesta sexta-feira as 32 seleções. Lembrando que a Copa do Mundo, a gente está um mês dela praticamente. Ela começa no dia 20 de novembro, um jogo entre Catar e Equador. E o Brasil joga somente no dia 24 aí, contra a Sérvia, 4 da tarde. Tá, então. Então hoje é o dia da lista, a maior zona, não existe essa palavra não, mas é a maior zona com 5, não é maior zona, é a maior, né, gente? 55 nomes de cada seleção. Já falamos das repercussões da final da Copa do Brasil, tem muitas mais, né? Transmissão começou, né? O pessoal do Sport TV está falando, começamos meio-dia e fomos até as 3 da manhã. Haja também, hein? Quanto assunto, hein? Falar nisso, está repercutindo. Hoje é muito complicado qualquer comentário, né? A gente brinca muito aqui, né? E a gente tinha aquele programa na Rádio Solar, e quando tinha Fluminense perdendo, Flamengo vencendo, a turma ficava esperando só para ver o que a gente ia arrumar no programa do dia seguinte. E por coincidência, né? A gente teve a honra de trabalhar com 2 saudosos tricolores, Cláudio Tempone, depois Márcio Augusto. Então ficava todo mundo esperando a gente comentar, a gente brincava muito, né? Brincava demais, só que as brincadeiras tem hora que repercutem mal. É o caso que ocorreu ontem com a Renata Fã. Ela foi brincar com um dos participantes do programa da Bandeirantes e acabou, segundo vários torcedores do Corinthians e o próprio clube, usando expressões que não foram legais, né? Tipo, você é um cara tão inteligente, né? Como, tipo assim, você tem estudo e tal, então é complicado brincar. Por isso que a gente, a cada brincadeira que a gente ameaça fazer aqui, a gente tem que pensar 1000 vezes se aquilo lá, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, tem gente que enxerga uma intenção que a gente nem enxergou. Mas eu acho que a brincadeira tem que ter, né, gente? O Fluminense perdeu para o Corinthians e muitos flamenguistas vieram me amolar, né? Porque tinha tempo que o Fluminense não perdia, estava numa fase boa. E é claro que eu, como tricolor, estava esperando que o Flamengo perdesse para o Corinthians para ir à forra. Mas eu não ia imaginar. Aí não estava animado, estava achando que o Flamengo ia ganhar fácil. Mas fez 1-0, ficou naquele cerca Lourenço, gol anulado pelo VAR. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians começa a melhorar, empatou, Flamengo com aquela cara de pânico, né? Aí deu uma certa animada. Hoje eu vou à forra. Mas aí o Fagner e o Matheus Vital, isso é brincadeira, gente. Se não puder fazer essa brincadeira, é claro que como veículo de comunicação hoje, a gente sabe também que a nossa responsabilidade é muito grande. Uma frase, uma palavra mal colocada, nossa senhora, cai o mundo, a coisa é complicada. Vamos dar sequência então, vamos para a Série A. Vamos começar com a Série B, um registro, né, porque a gente fez a última live segunda-feira. Que cabeça quente aquela dos jogadores do Cruzeiro. Cruzeiro campeão, já tem acesso a 200 anos atrás. 3 jogadores expulsos no jogo em casa contra o Guarani. Eu não vi o jogo todo. Mas será que justifica? Um jogador foi lá e deu um socaço, quebrou o vidro lá na cabine do VAR da CBF. Que é isso? Depois vai para a rede social pedir desculpa. Também não adianta, né? Esse negócio de vai para a rede social pedir. O cara faz uma lenha federal. Desculpa, eu estava de cabeça. Então controla, né? E como disse o pessoal do Bom Dia Minas no dia depois do jogo,
o técnico do Cruzeiro, Pessolano, é um que não pode falar muito, que toda hora ele vai a julgamento, porque se excede também lá no Rio. Foi falar de Cruzeiro, chegou o Flávio Carvalho, é mais um que deve cerveja. É incrível a frequência na live de pessoas que nos devem cerveja. Conquistou o título, acesso, né? E nem foi mencionado, né? Uma água mineral para as pessoas mais chegadas. Flávio, Wagner, Rafael, é impressionante, né? Como são agarrados, está dando para ver, agarrados, são agarrados. É impressionante. Eu não vou falar mais sobre isso porque tem advogado no meio, a gente está sempre sujeito a processos. Vamos para a Série B? Me fala uma coisa, Lara, o Vasco já pode ficar aliviado neste final de semana? O Vasco deu chance para o azar, depois teve aquele jogo polêmico. Me fala do Vascão e da Série B. Ó, o Vasco fica bem se vencer e secar o Sport e o Sport não vencer. Aí continua sendo o Sport o perseguidor, né? Continua sendo o Sport. O Vasco joga em casa no sábado contra o Criciúma e aí vencendo vai a 59 pontos. Ainda tem uma matemática, né? Porque Grêmio tem 58 e Bahia 57. Então, todos os clubes ainda entram em campo na rodada. Então, o Vasco enfrenta o Criciúma às 4h30 da tarde. E aí, vencendo, vai a 59 pontos. O time que está atrás dele, que é o Sport, tem 53. Só que o Sport tem um jogo muito difícil. O Sport joga contra o Londrina no Estádio do Café, no mesmo horário também, amanhã. Então, se o Vasco vencer, capaz ele pode até ultrapassar aí adversários, né? O Grêmio, ele enfrenta o Náutico somente no domingo, joga nos aflitos. O Náutico já pode ser rebaixado nessa rodada, vai depender, vamos falar daqui a pouco, dos resultados. E o Bahia também joga na rodada amanhã, nesse mesmo horário do Vasco, 4h30 da tarde, em casa, lá na Itaipava Arena Fonte Nova, contra o Vila Nova. Então, o Vasco ainda pode ganhar, além de correr menos risco, ele ainda pode ganhar posições dependendo dos adversários diretos que ele tem aí dentro do G4 e também a depender do Sport. Mas agora você já viu um time que pode eliminar 2 na mesma rodada? Eu desconfio, mas vou deixar a resposta para você. O Wagner está dizendo aqui que para chamar para cerveja tem que perguntar para a Mônica antes. Com certeza, essa é a condição fundamental. Isso aí não resta dúvidas, o assunto está encerrado, inclusive. Quem é, Lara? Pois é, a Chapecoense, 16ª colocada na tabela, pode rebaixar 2 times. Vou explicar por quê. O Náutico tem 30 pontos, são mais 2 rodadas. Se a Chapecoense empatar, joga contra o Tombense, em casa, 7h15 da noite, hoje, sexta-feira. Se a Chapecoense marcar ou empatar ou vencer o jogo, rebaixar automaticamente o Náutico, porque o Náutico tem 30 pontos, não chegaria mais a 41 pontos e já está matematicamente rebaixado. E o Brusque, que já jogou na rodada, empatou com o Novo Horizontino em 2-2, a mesma situação. Tem 33 pontos. Só que não chega também a 41 em caso de vitória da Chapecoense nessas 2 últimas rodadas. E matematicamente também depende da Chapecoense para não ser rebaixado. Lembrando então, se a Chapecoense empatar ou vencer, Brusque e Náutico estão rebaixados. Quem conseguiu um respiro foi o CSA. O CSA venceu com a Ponte Preta fora de casa ontem e aí chegou a 39 pontos. 39 pontos é exatamente a pontuação da Chapecoense, que é o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento. Então, para o CSA precisa vencer na rodada, mas ainda tem chance de escapar. Caso ele perdesse, ele também corria o risco de ser rebaixado com alguma rodada de antecedência. E a situação também, mais uma situação complicada, que o Operário precisa vencer, tem 34 pontos, joga fora de casa, lá no Rei Pelé, contra o CRB, hoje também, 9h30 da noite. E aí, se perder, a situação se complica um pouco, dependendo do resultado da Chapecoense. A vantagem vai ficar maior e o Operário vai precisar vencer e pode depender de outros resultados até esse final dessa competição, para tentar ainda ter um respiro, né? Para tentar se livrar dessa zona de rebaixamento. Então, passando rápido nos jogos, Chapecoense e Tombense, 7h15 da noite, CRB e Operário, 9h30. Aí os outros jogos todos são amanhã, sábado, 4h30 da tarde. Ituano e Sampaio Correia, Londrina e Sport, Vasco e Criciúma, Bahia e Vila Nova. E aí no domingo, 4 da tarde, fechando a rodada,
fechando a 36ª rodada. Sempre lembrando que a gente está na 33ª rodada na Série A e na 36ª rodada. A gente está a 2 rodadas do final da Série B. Náutico e Grêmio fecham a 36ª rodada nos aflitos, 4 da tarde, no domingo. Tá, então, a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando os 4 primeiros, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. E a Lara já destrinchou aí o que é mais importante em relação a resultados. Para a degola, os 4 últimos, CSA, Operário, Brusque e Náutico. O Flávio Carvalho disse que já tomaram cerveja, o Rafael pagou, ninguém convidou, nenhuma surpresa também, viu, o doutor Flávio? Vamos de Série A do futebol brasileiro, que tem alguns jogos importantes já amanhã, né, Lara? Pois é, só uma lembrança, ontem, pela 29ª rodada, o São Paulo venceu o Curitiba por 3-1. Ah, teve esse jogo ontem, estava esquecendo. Esse jogo foi adiado por conta da final da Copa Sul-Americana, e aí o São Paulo fez 3-1 jogando no Morumbi. E aí, né, aquela coisa que a gente sempre fala da imprensa, o São Paulo se aproximou de vez do G8, tá a 3 pontinhos aí, 2 pontinhos do time do América Mineiro, que é hoje o 8º colocado. Então, a gente faz aquela... O pessoal da imprensa não tem jeito, né? Ô, gente, hein? É aquela matemática. Vocês, hein, Lara? Vocês, hein? Vocês, né? A matemática de sempre. Então, tem jogos importantes de disputas de rebaixamento também na Série A. Só que a Série A ainda faltam mais rodadas, né? A Série A ainda tem mais pontos a serem disputados aí. Tem jogo amanhã. Bragantino e Atlético Paranaense jogam lá no Nabi Abichedi. O Bragantino que vem mal, vem de derrotas seguidas, não está conseguindo, está no meio da tabela, mas não está conseguindo vencer para somar pontos. E o Atlético Paranaense é o 6º colocado, tem 51 pontos. E aí depende, se o Atlético Paranaense for o campeão da Libertadores, ele já tem a vaga garantida para o próximo ano. Se não, ele vai ter que entrar nessa briga aí direta pelos primeiros lugares para conseguir a vaga para a Libertadores de 2023. 7 da noite, América Mineiro e Flamengo jogam no Independência. E também no mesmo horário tem clássico entre Santos e Corinthians. Eu estava até vendo uma matéria agora mais cedo que o Corinthians está preocupado, porque da última vez que enfrentou o Santos lá na Vila Belmiro, deu aquela confusão com o Cássio. O Santos acabou não... Para o Corinthians, acabou não tendo a punição necessária, né, ao clube. Então, os dois times voltam a se encontrar lá na Vila Belmiro, jogo marcado para 7 da noite. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, não entrou no campo no final de semana passado, por conta daquele adiamento do jogo com Goiás em relação à torcida. E agora volta para a Série A aí com um jogo a menos. Tem o 5º colocado com 54 pontos e pode aí voltar. Agora virou um G5 oficial, né? Que como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e conquistou a vaga direta para a Libertadores no próximo ano, virou um G5. Então, os 5 primeiros times que se classificarem já conquistam essa vaga. No horário de 9 da noite, Palmeiras e Avaí. Palmeiras, 8 pontos de vantagem aí, buscando aumentar essa vantagem para o vice-líder, que é o Internacional. E o Avaí vem em 19º, vem buscando, tentando, né, sair dessa zona de rebaixamento. Não vem bem no campeonato, mas vem tentando somar pontos. Precisa, né, somar pontinhos para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Tem clássico no domingo também, só que é clássico carioca. Fluminense e Botafogo jogam lá no Maracanã, 4 da tarde. O Botafogo que vem oscilando muito, né? Perde jogos em casa, ganha jogos vinha fora de uma de sequência casa. boa, né? Mas acabou perdendo em casa para o Internacional. O Fluminense vinha de uma sequência ruim, acabou ganhando do Avaí fora. Né? Se fosse no domingo passado, o Cid de novo. O Botafogo estaria com a moral, né, teoricamente, moral mais elevado. Pois é. Mesmo horário para a Juventude, que é o lanterna da competição, difícil para o Juventude. Tem 12, 13 pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. Enfrenta o São Paulo, 4 horas da tarde no Alfredo Jaconi. 6 horas, Atlético Goianiense, que também vem nessa disputa direta, está na zona de rebaixamento. Enfrenta o Ceará, que também é o primeiro time ali fora. Jogo marcado por Antônio Ascioli, 6 horas da tarde. E nesse mesmo horário tem Cuiabá e Goiás, e Curitiba e Internacional. Internacional que ainda sonha com título, ainda tem chance
precisa também vencer. E aí o jogo que fecha essa 33ª rodada, Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam somente na segunda-feira, dia 24, lá no Castelão, 8 da noite. Beleza, tá chegando a reta final, a gente teve uma entrevista, né, falou do Atlético, eu lembrei, a gente vai lembrando das coisas que a gente acompanha também, na coletiva do Alan, né, meio campo do Atlético, dizendo que tá uma vergonha se o Atlético não conseguir chegar a Libertadores, pelo grupo que tem, né, foi uma coletiva, não foi ontem não, acho que foi no meio da semana, foi terça, não lembro agora o dia exato da coletiva, mas usou aquelas palavras fortes, né, dizendo que pelo grupo que tem, né, um elenco caro, todo mundo sabe que o Atlético é daquelas equipes que tem investimentos que teoricamente não tem muita sustentação, é um clube muito endividado, como quase todos do futebol brasileiro. O Atlético fez muitas contratações, né, não para essa temporada, para a outra anterior, que ele foi campeão brasileiro. Então, meio campo Alan dizendo que é uma vergonha se o Atlético não conseguir uma vaga na Libertadores. Só para fechar a Série A, como faltam 6 rodadas para a maioria, tirando, né, o Corinthians e Goiás, o jogo que não houve, os mais próximos de concretizar uma situação são exatamente o primeiro e último, por tudo que a Lara falou, o Palmeiras, que tem 8 pontos sobre o Internacional, né? A qualquer momento aí pode a gente falar Palmeiras campeão, ninguém alcança mais, e o Juventude, que está naquele virtual rebaixamento, com 21 pontos, está 13 pontos do 16º. Então, a qualquer momento também uma tabela difícil. O Avaí tem uma tabela horrível, né? Vai pegar os primeiros colocados do campeonato. O Juventude também. O Juventude, pela pontuação, né? Para outras situações, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, voltando a lembrar que a Série B está quase terminando, por isso que a gente está falando que a Série B já está nessa situação, vai rebaixar, não vai rebaixar, porque já está praticamente chegando ao final. Valeu demais a companhia, gostamos demais da sua participação e convidamos você a entrar no portal Toque de Bola, no Twitter, Toque de Bola JF, no Instagram, também Toque de Bola JF, na página do Face, Portal de Notícias Toque de Bola, no canal do YouTube, canal Portal Toque de Bola, no aplicativo, se você não tem, pode baixar, qualquer que seja o seu celular, dá para baixar rapidinho, é fácil, muito rápido, não vai te perguntar praticamente nada, aliás, acho que nada, é muito rápido baixar o aplicativo do Toque de Bola, seja o Android, né, seja o iOS, e também o Spotify, que está sempre com reportagens muito legais. Um abraço para a turma que entrou mais tarde aqui. O Rafa Bueno está sempre ligado, o Wagner, e o Papo de Bola, nosso Alan Rabelo, toda a turma amiga. Ontem passei pelo Ricardo Wagner na rua, também na expectativa de um café, mas não, estou correndo. É incrível, né? A panduragem está realmente generalizada. Valeu, Lara, um abraço para você que acompanhou a nossa live, a gente vai seguir aqui nas costurinhas aqui, né? Henrique tá aqui, olha eu aí, valeu, Henrique, boa sorte para você, tá sempre em contato conosco também. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando, a gente vai salvar aqui também no YouTube dessa vez, na segunda, a gente nem sempre salva no YouTube, porque são assuntos, né, de muito momento, mas essa de sexta-feira eu acho que vale a pena a gente subir para o YouTube, então daqui a pouquinho você vai conferir essa live também no YouTube do Toque de Bola. Lembrando sempre do apoio, né, o Rafael prometeu um apoio para o Esquenta, então a partir da próxima live a gente já tem a live começando mais cedo com o Esquenta, patrocinado por um advogado conceituado na cidade, mas os nossos atuais patrocinadores são Prefeitura de Juiz de Fora, Plasque e Santa Casa de Juiz de Fora. Um grande abraço, parabéns à torcida rubro-negra, esse monte de enjoado que fica me amolando, e eu também amolo eles toda hora. Vida que segue, ótimo final de semana para todos nós. Valeu!